Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou querer tratar de algo que vocês já devem ter visto e que eu gosto bastante, que é a literatura, que eu vou querer tratar se vocês devem ou não comprar um Kindle, se ele é melhor que os livros. Então bora aqui nesse vídeo analisar todos os pontos positivos e negativos de ter ou não um Kindle. Bom, pessoal, o Kindle ele é um dispositivo, ele é conhecido como um e-reader, né, um leitor digital, onde você consegue ler livros, PDFs e por aí vai, mas é claro que ele é mais voltado para a leitura de livros em si. O Kindle hoje ele é dominante no mercado de readers, ele domina cerca de 80% do segmento e é disparado o líder desse setor. E se você anda de metrô, de trem, na rua, na escola, onde quer que seja, você com certeza já deve ter visto uma pessoa com esse retângulozinho aqui, que é basicamente o Kindle, onde você consegue armazenar diversos livros. Esse aqui é o Kindle não é o mais recente, se não me engano, é da versão um pouco anterior, mas é basicamente igual. Ele possui 16 GB, que cabe livro pra caramba. Ele é portátil, levinho, ele pesa cerca de 150 gramas e você com certeza já viu o pessoal lendo ele por aí, justamente por conta da praticidade. Mas antes da gente tratar um pouquinho melhor dos benefícios e do porquê ter um Kindle, eu queria contar um pouquinho da história dele, que eu achei bem interessante. O Kindle, antes de se chamar Kindle, ele se chamava Fiona, era o codinome original desse projeto, mas ele foi remodelado, né, pela equipe de marketing. Fazemos jus aqui, Fiona é um nome meio estranho para um dispositivo assim, e Kindle acabou colando. E esse primeiro Kindle ele foi lançado pela Amazon, né, nos Estados Unidos somente, em 2007, e ele foi lançado pelo preço de mais ou menos $400, o que equivaleria hoje a uns 600 e pouquinhos dólares, convertendo para reais, R$3.300, um preço bem salgado para um Kindle, né? E esse primeiro Kindle ele contava com uma tela de mais ou menos 6 polegadas, com cerca de 250 megas de armazenamento, expansíveis através de um cartão SD e também com conectividade 3G para você baixar e comprar os livros pela Amazon. Hoje em dia a Amazon ela possui vários modelos de Kindle. Você tem o Kindle normal, o Kindle Paperwhite, o Kindle colorido, enfim, mas no vídeo de hoje eu vou querer tratar desse carinha aqui, o Kindle com o melhor custo-benefício e o mais baratinho do mercado. Beleza, contei um pouquinho da história do Kindle, mas vamos diretamente agora para os benefícios do Kindle. E sem dúvida deles, o maior é o preço. Apesar do preço de entrada parecer um pouquinho caro, hoje em dia ele está ali, essa versão básica aqui, cerca de R$630, você consegue achar ele por um valor mais em conta, né, na casa dos R$500, em promoções, naquelas datas da Amazon, Black Friday, enfim, você o encontra. Mas a maior vantagem do Kindle, apesar de parecer esse preço um pouco alto, é o preço dos livros. Os livros, sem dúvida alguma, você encontra promoções excelentes com livros custando cerca de 10, 15, 20 reais, livros que normalmente você encontraria na casa dos 70, 80 talvez. É claro que não vão ser sempre que vai ter essas promoções, mas normalmente os livros no Kindle eles são mais em conta, justamente por não envolverem custos, né, como a impressão, a logística, a distribuição, o armazenamento, enfim, aqui o preço do Kindle, né, do livro em si, ele vai para a editora, né, para o escritor e para a Amazon, reduzindo muitos custos ao longo desse processo. E aqui eu trouxe um exemplo muito legal para ficar bem didático mesmo, de uma série que eu gosto muito, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, né, Game of Thrones. Se a gente pegar o livro 2, A Fúria dos Reis, hoje em dia você encontra ele aí na Amazon pela casa dos R$80, por aí. Esse mesmo livro no Kindle, ele está hoje por volta de R$44, cerca de metade do preço. Ou seja, se você seguir mais ou menos essa proporção, considerando que você leia aí 2 livros por mês, né? Em um ano você já recupera todo o investimento que você fez no Kindle. E como eu disse, você consegue achar preços ainda melhores em promoções ou datas aleatórias. O livro 4, por exemplo, das Crônicas de Gelo e Fogo, ele está sendo vendido o físico por cerca de R$80 também, mas o livro digital no Kindle você encontra ele por cerca de R$20, um baita desconto. Além disso, tem a opção também do Kindle Unlimited, que é como se fosse um streaming ali, né, um plano mensal, onde você paga cerca de hoje em dia R$25, né, para você ter acesso ali a um catálogo de livros específico. E apesar de ser uma opção, eu não recomendo e não gosto muito, porque eu me sinto um pouco preso em algo que para mim é para ser um hobby. Então, por mais que o valor ele possa até fazer sentido, né, dependendo ali dos livros que tiver no catálogo, e se você tiver interesse em algum, eu me sentiria na obrigação de ler exatamente aqueles livros, por mais que tenha vezes que eu não vou querer ler aqueles livros, ou ler outros livros, enfim, consumir outros tipos de conteúdo, mas você acaba ficando meio amarrado, mas enfim, é uma opção que eu trouxe aqui para vocês. Agora, um ponto para mim que é com certeza disparado o melhor do Kindle é a praticidade. Galera, eu consigo segurar aqui em uma mão, se quiser, com um dedo, será que eu consigo? Quase com um dedo,
faltou habilidade, mas o Kindle ele pesa somente 158 gramas, isso aqui é muito leve. E aí, compartilhando um pouquinho da minha rotina com vocês, né, o Kindle eu ganhei ele de presente da minha namorada, e eu tinha interesse, mas assim, não era algo que eu, nossa, queria, mas cara, foi com certeza o melhor presente que ela já me deu. Contando um pouquinho da rotina, né, eu sou estudante, né, de uma faculdade e também estagio, então a rotina ela é meio caótica, tem dias que eu vou presencial, tem dias que eu vou pra faculdade o dia inteiro, tem dias que eu fico em casa, enfim, e pego muito transporte público, né, metrô, por aí vai, e no metrô, não sei, vocês já devem ter pego, né, na hora do rush ali, ou na hora que você tá sentado, você quer ler um livro, o Kindle ele é super simples, eu fico com a minha mochila na frente, né, e aí eu já saco o Kindle e, cara, com uma mãozinha, ó, você consegue segurar o Kindle, você consegue avançar de página, você consegue grifar. E principalmente na hora de pico ali do trem, né, do metrô, onde eu fico com uma mão assim, eu tenho que ficar com a outra assim, amassadinho, o Kindle ele é excelente. Se você tenta abrir um livro ali, o livro ele ocupa mais espaço, né, para você passar de página é mais difícil, aí as pessoas te empurrando. E o Kindle, você precisa descer, sair naquela estação, você fecha ele e ele literalmente cabe no bolso da minha calça. Então a praticidade disso daqui é algo absurdo. Um outro ponto que eu gosto muito, né, ainda nesse quesito praticidade, é a questão de você poder ler literalmente quase, né, esse daqui, porque não é a prova d'água, mas tem modelos que são, em qualquer lugar. Algo que eu gostava muito era chegar assim, né, do trabalho, da faculdade, e ler ele deitado no sofá, na cama, mas como já era um período mais tarde do dia, né, a luz não ficava tão boa para você ler naturalmente um livro. Então mesmo que você acendesse a luz ou colocasse um abajur ali, não ficava uma leitura muito confortável, eu gostava de ler na cama, deitado ali, com o Kindle pra cima, né, com o livro no caso, e como eu gosto muito de livro de fantasia, de ficção, e são calhamaços, né, o que eu tô lendo agora é o Duna, fica difícil você fazer isso. O Kindle isso se torna muito mais confortável. Além de, por 158 gramas, a comparar com o Duna, né, que sei lá, deve ter uns 400 por aí, você consegue ler ele assim, de ponta cabeça, deitado, de lado, enfim, como você queira. E você poder ler à noite também, você pode ativar o modo noturno aqui, a tela fica escura e as letras ficam brancas, e a leitura se torna muito confortável, até mesmo para induzir o sono ali, né, se você quiser escapar um pouco das telas, né, das redes sociais, se você quiser ter um soninho ali um pouco mais leve, mais tranquilo, lê isso aqui à noite na cama, antes de dormir, é segredo para uma noite boa de sono, vão por mim. Beleza, falei alguns dos principais benefícios para mim, mas será que realmente ler num Kindle é melhor do que num livro? Tem uma pesquisa aí do Pew Research Center que eles estimam, né, que uma pessoa que lê no Kindle ela lê cerca de 24 livros no ano, enquanto pessoas que consomem livros físicos leem cerca de 15. E uma outra pesquisa bem interessante que eu achei foi da Amazon, que mostrou que o consumo de livros, né, agora no caso digitais, aumentou em cerca de 4,6 vezes daqueles usuários que antes não tinham Kindle, né, que consumiam livros físicos, para aqueles usuários que consomem agora no Kindle. Só que aqui tem um ponto muito interessante que eu achei. Se a quantidade de livros consumidos, ou seja, comprados, aumentou em cerca de 4,6 vezes, né? Como que a quantidade de livros lidos aumentou de 15 para 24 livros, ou seja, cerca de 2 vezes? Que é um ponto que eu acho que se você pensa em comprar um Kindle, você tem que ficar muito atento com essa armadilha do Kindle. O Kindle, como eu disse, por ele ser muito prático, muito fácil, muito leve, e claro, você tem os meios ilegais, digamos assim, né, de ler uns livros, isso aqui se torna também uma possível armadilha para o seu hobby, né, para quem gosta de ler. Então, como os livros eles são de muito fácil acesso, é comum você justamente com um clique poder comprar vários livros aqui no Kindle. E aí com isso, você vai ter um estoque de livros, né, uma biblioteca virtual tão grande que você fica meio desestimulado ali para ler um livro. Então é diferente de quando, por exemplo, você vai para a livraria ali, folheia, pega na mão e vê vários livros e acaba comprando um. Você tem um senso ali de urgência, de uma certa urgência, né, de uma responsabilidade muito maior em terminar aquilo. Foi um livro mais caro, né, de ser comprado, você teve todo um processo de sair da sua casa, ir para a livraria ali. Então, querendo ou não, isso mostra, né, que seu cérebro tem um comprometimento maior em realizar aquela leitura do que um simples livro que você pode ter comprado com um clique na cama e que vai ficar ali na sua biblioteca e nem mesmo vai acabar sendo lido. Um outro ponto que eu tive muito na minha experiência é, como eu disse, eu gosto de ler muitos livros, né, de ficção e por aí vai, de fantasia, e são livros normalmente grandes e livros que possuem mapas, o Duna até mesmo tem um dicionário, então é comum você ter que ficar indo e vindo, né, da capa, da contracapa do livro para a página onde você está, voltar, reler de novo. E eu comecei a ler o Duna no Kindle
mas ele acabou se tornando uma leitura um pouco difícil. As falas, além de serem um livro, né, bem complexo ali, você tem, como eu disse, todo o dicionário por trás, então é comum você ficar indo e vindo no livro, e aí a troca que eu fiz dele, de ler no Kindle pelo livro físico, foi muito benéfica. No livro físico era muito mais fácil, né, para você ficar indo e vindo, para você grifar, para você reler e voltar páginas. Isso foi justamente comprovado em um estudo. Em um estudo da professora Marianne Wolf, ela comprovou ali que quando nós lemos livros físicos, o nosso cérebro ele busca por pontos de ancoragem em determinadas páginas. Então o seu cérebro ele vai se lembrar que você leu a informação, sei lá, que pássaros voam no canto direito de uma página específica no comecinho do livro. E quando você lê num Kindle, como é uma leitura que você vai avançando com o dedo, o seu cérebro ele perde um pouco essa noção de ancoragem, não consegue identificar exatamente aonde e quando você leu aquilo. Então, o ponto que eu acho do Kindle é que ele serve bastante para leituras um pouco mais simples e fluidas, mas talvez nem tanto, ou como um ponto de atenção para leituras ali com uma densidade, né, maior. Enfim, pessoal, o Kindle ele é sem dúvida uma baita inovação, é um dispositivo que eu uso muito no meu dia a dia, por todos os pontos que eu comentei, pelo preço, pela praticidade, pela facilidade de você ler os livros, a comodidade também de você poder ler em qualquer lugar, de levar para qualquer lugar. Mas os livros físicos, sem dúvida alguma, eles possuem o seu benefício. Os livros físicos são diferentes, você sentir eles no papel, você avançar e voltar das páginas, o cheirinho das páginas, você grifar ali com o marca-texto, tudo isso, pelo menos para mim, é muito gostoso e é um hábito que eu não quero tirar da minha vida. Então o que eu faço? Eu leio um pouquinho no Kindle e um pouquinho no livro físico. Quando são livros que eu gosto muito, né, que eu gosto de voltar, de grifar no livro, eu tendo a preferir um livro físico, que é no caso de livros de ficção, como Duna, a trilogia do Senhor dos Anéis, que eu adoro reler nos livros físicos mesmo, sentir eles ali. Mas quando é um título que ou ele é bem simples, né, ou também ele é um livro que eu não conheço muito, que eu quero conhecer, eu tendo a comprar ele no Kindle, né, por justamente ser mais barato e também por todos os quesitos anteriores que eu já comentei. Além disso, os livros físicos eles têm uma magia que o Kindle não consegue transpor, que é o fato de você realmente ler um livro ali. Você segurar um livro é gostoso na mão, você ir na livraria, você conversar com um atendente, você pegar um livro, pegar outro, ler ali a sinopse. Enfim, são hábitos, são coisas simples, mas que eu acho que são extremamente fundamentais no processo de leitura e que eu gosto muito, mesmo lendo no Kindle, sempre quando eu vou no shopping, eu passo na rua, tendo a entrar numa biblioteca, num sebo, eu gosto muito desse hábito. Mas enfim, pessoal, como eu comentei, o Kindle tem seus benefícios, o livro físico tem seus benefícios e é extremamente possível você conciliar os dois aí na sua rotina de leitor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm um Kindle, se vocês pensam em comprar um Kindle, deixem aqui nos comentários o que vocês acham da experiência ou as dúvidas que você tem. E qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, sintam-se à vontade aqui também. E já segue aí para os próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.